posicionamento e anatomia radiográfica da coluna cervical. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia radiográfica e os principais posicionamentos da coluna cervical. E vou falar também sobre as imagens, a função de cada imagem, o que o médico quer ver em cada imagem. Essa é uma questão que sempre cai em concurso público na radiologia. Gostaria também, como sempre, convidar você que é estagiário em radiologia para baixar aqui o guia definitivo do estagiário. É um guia que eu mesmo preparei ao longo aí de 21 anos de profissão na radiologia sobre o estágio na radiologia, sobre alguns erros que são cometidos no estágio na radiologia que você pode evitar de cometê-los. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você vai baixar gratuitamente o guia definitivo do estagiário para auxiliar aí ao longo do seu estágio. Como sempre também gostaria de pedir o seu like, o seu joinha, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado de um profissional. Tipos de pacientes, espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, né? Dúvida em relação. Então aqui nós vamos ver os posicionamentos e anatomia radiográfica da coluna cervical. Nós vemos aqui o corpo da vértebra, nós temos aqui C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Nós temos 7 vértebras cervicais. Temos aqui, como eu já falei, o corpo e aqui entre uma vértebra e outra nós temos o espaço intervertebral, onde tem aqui os discos, que serve como se fosse um amortecedor para não causar nenhum impacto entre as vértebras. Então aqui esse é um dos principais posicionamentos de coluna cervical. Sempre é pedido em politraumas, sempre está dentro do protocolo de politrauma. Não é a mais importante, não é o posicionamento, a incidência mais importante. O protocolo de coluna cervical é AP e perfil. Se o médico pedir coluna cervical, você já sabe que você tem que fazer o AP e o perfil. Então esse aqui é o posicionamento em AP. O paciente pode estar em ortostático ou pode estar também em decúbito dorsal. O paciente vai estar com plano médio sagital, ou seja, aqui no meio, tá? Nessa parte central aqui do pescoço, vai estar alinhado sobre a linha central da mesa ou da estativa. Os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça ligeiramente estendida de modo que a linha que vai no mento, à base do crânio, esteja perpendicular ao plano da estativa. Aumento aqui. E esse raio central ele tem uma angulação de 15 a 20 graus cranial. Então esse raio que ele vai passar aqui, você vai visualizar ele aqui. Você até ligando a luz do seu colimador, você vai conseguir ver ele aqui passando. Então essa linha imaginária aqui do mento deve ser traçada ao lado para que você possa ter uma noção de como deve ficar posicionado o crânio do paciente. O raio central tem que estar paralelo a essa linha aqui entre o mento e a base do crânio, tá? Você vai traçar uma linha entre a base do crânio e o mento e esse raio central deve estar paralelo, entrando aqui no ióide, tá? Nesse osso ióide você vê aqui uma proeminência aqui, esse gogó é o osso ióide, é o gogó que chamam, né? É o osso ióide. Você vai utilizar um chassi, tá? Eu vou falar aqui como eu fiz no outro vídeo sobre posicionamento. Eu vou falar chassi, mas é o que você usa aí, tá bom? Um cassete do seu CR, do seu DR, mas eu vou falar chassi durante esse vídeo para ficar de uma maneira mais fácil a compreensão. Pode utilizar um chassi 18x24 ou 24x30. A distância foco-filme é de 1 metro. Esse posicionamento aqui da coluna cervical em perfil. Então aqui o paciente está em pé, ele está em ortostático. Esse tipo de exame você pode fazer também com um paciente deitado, mas geralmente nós utilizamos isso quando nós estamos fazendo em politraumatizado, em paciente, aquele paciente que chega com prancha, que chega com colar cervical. Então, nesse caso, no caso de trauma, você vai fazer essa radiografia com o paciente, é lógico, na prancha, lá deitado, no protocolo de trauma, com colar cervical. Você vai fazer esse exame com os raios horizontais, tá bom? O paciente vai estar deitado com os raios horizontais, você vai fazer esse tipo de exame. Do contrário, se o paciente estiver bem, conseguir ficar em pé, você vai deixar esse paciente em pé para fazer essa radiografia. Você vai ver aqui o corpo da vértebra em perfil, você vai ver o espaço entre as vértebras, onde eu já falei que tem um disco aqui intervertebral. Você vai ver aqui o processo espinhoso, tá? Processo espinhoso aqui, a articulação interpofisária, que é essa articulação aqui entre as vértebras, tá bom? Então aqui são as articulações entre as vértebras. Essa articulação é uma articulação do tipo sinovial.
Aqui nós vemos o processo espinhoso. Você pode perceber que esse último aqui, é porque essa imagem aqui está clara aqui no final, mas dá para perceber que ele é um pouco mais proeminente. Então é a C7, fica fácil de você localizar que é a C7, ela é um pouco mais proeminente. A primeira vértebra aqui, que é o Atlas, você pode perceber que ela não tem corpo, tá? Como se fosse um anel aqui, ela é um anel somente. Então ela não tem corpo. O corpo começa aqui da C2 para baixo. O interessante nessa região aqui que tanto o Atlas como o Axis, o Atlas, o C1 e o Axis, o C2, ela funciona diretamente na articulação aqui do crânio, faz com que o crânio se movimente. O C1 é responsável por esse movimento de sim a cabeça, tá? Você baixar o queixo e erguer o queixo, você fazer uma flexão e uma extensão. Agora a C2, ela passa por dentro aqui do Atlas e fica aqui para cima do Atlas, tá? E fica acima do Atlas aqui. E ele é responsável, como se fosse um pivô, ele é responsável pelo movimento da cabeça, como se você estivesse fazendo não, rotacionando a cabeça. Então ele é responsável por esse movimento aqui. Essas duas vértebras, elas trabalham juntas para o movimento aqui do crânio. Então aqui nós vemos aqui as 7 vértebras cervicais, processo espinhoso, articulação interprofisária e espaço aqui intervertebral. Então essa radiografia é feita da seguinte forma: o paciente vai estar em ortostático com plano médio sagital paralelo, aqui o plano médio sagital é aqui nessa parte onde passa o ióide, paralelo à estativa, braços estendidos ao longo do corpo, e aqui você vai pedir para o paciente relaxar o máximo o ombro, tá? O quanto mais ele puder colocar esse ombro para baixo, melhor. Você vai utilizar o chassi 18x24 ou 24x30. Então aqui o raio é perpendicular na horizontal, orientado para o osso ióide. Se você traçar aqui, abrir seu colimador, você vai ver que aqui a linha passa pelo ióide, que é essa parte mais proeminente aqui do pescoço. Então o raio central é direcionado nessa região aqui, passando pelo ióide. A distância foco-filme, nesse caso, é de 1,30 m a 1,50 m, para compensar aqui essa distância entre os ombros, tá? Entre um ombro e o outro. Então o espaço aqui é um pouquinho maior do que o AP, que é de 1 metro. E aqui nessa imagem o médico quer ver a questão de trauma, né? Se há algum desalinhamento entre as vértebras. Aqui ele quer ver justamente isso, se há algum desalinhamento, principalmente em casos de trauma, se há algum desalinhamento, dá para perceber aqui se há alguma fratura aqui do processo espinhoso. Geralmente essa que é mais proeminente, muitas vezes em impacto muito forte, em trauma, ela quebra aqui o processo espinhoso. Então é importante essa radiografia em perfil. No protocolo, que eu já falei para vocês, que o protocolo de cervical é o AP e o perfil, sendo o perfil o mais importante. Tem que ter esse perfil de cervical, é o mais importante aí, principalmente em casos de trauma. Essa aqui é a oblíqua de cervical. Nós podemos ver aqui o corpo da vértebra, articulação interpofisária, um pouquinho aqui do processo espinhoso, e nós vemos aqui forames intervertebrais. Por aqui saem as ramificações nervosas, aquelas ramificações que ela passa aqui por dentro, é como se fosse um tubo. Esses ossos aqui, essas vértebras empilhadas, elas formam aqui um tubo, que é o canal intervertebral. Daqui desses forames saem as ramificações nervosas. Então aqui sai uma ramificação, vai pelo braço, chega lá no seu antebraço, chega no punho, nas mãos, onde você tem a sensibilidade, tá? Então as ramificações, elas saem daqui, elas passam por um tubo principal aqui, até lá na sua lombar, e aqui saem as ramificações. Então o médico pede esse tipo de exame para quê? Muitas vezes ele quer ver se tem algum pinçamento aqui de alguma parte óssea pinçando essa medula. Se tiver uma parte aqui, algo a mais obstruindo essa passagem, geralmente o paciente está sentindo uma dormência nos braços, na mão. Por que ele está sentindo essa dormência? Porque não está passando corretamente, está passando de maneira comprimida aqui essas ramificações nervosas. Então ela tem que ter o canal aberto para ela passar. Se ela tiver comprimida aqui, o paciente vai sentir uma dormência nas mãos. Geralmente pede muito esse exame aqui
aqui em pacientes que têm esse tipo de sintoma. Então aqui o paciente também vai estar em ortostático, com os braços estendidos ao longo do corpo, plano médio sagital fazendo um ângulo de 45 graus com o plano da estativa, e a cabeça também é rotacionada internamente, mais ou menos uns 25 graus. O raio central vai entrar aqui mesmo na linha do hioide, com um ângulo de 10 a 20 graus cranial, incidindo aqui no osso hioide também, igual aos outros. Chassi utilizado 18 por 24, 24 por 30, distância foco filme de 1 metro a 1,30 m, porque esse paciente vai estar com uma distância objeto filme um pouquinho maior. Então, para compensar também você pode fazer com 1,30 m para poder compensar aí essa distância objeto filme. Aqui o paciente está em perfil e em extensão máxima. Aqui nós vemos também o corpo das vértebras, o espaço intervertebral, e aqui o médico quer ver o que? Se entre os processos espinhosos aqui, se há algum impacto entre os processos espinhosos. É lógico que ele vai ver aqui também todo o alinhamento da vértebra, geralmente em caso de trauma. Depois ele vai ver se tem aqui algum desalinhamento entre as vértebras, tá? Algum escorregamento. E também se há aqui algum impacto entre os processos espinhosos. Esses processos espinhosos aqui, quando você vai fazer essa extensão máxima, ele ajuda a limitar aqui também a sua ação de extensão máxima. Só que ele quer ver se há algum outro impacto, algo que ele não tenha visto apenas no perfil normal, no perfil neutro. Então é isso que o médico vai verificar aqui também, além dos alinhamentos entre as vértebras. Então nesse caso aqui o paciente vai estar em ortostático também, com plano médio sagital paralelo à linha central da estativa, com os braços estendidos, como você fosse fazer o perfil da cervical. Só que você vai pedir para o paciente estender ao máximo, tá? Olhar bem para cima, olhar, se possível, olhar para trás, para que ele possa estender ao máximo a cervical. Aqui o raio central vai entrar aqui na linha do hioide também. O chassi a ser utilizado é o 18 por 24 ou o 24 por 30 na longitudinal. O raio central ele é perpendicular à distância foco filme de 1,30 m a 1,5 m, também como eu já falei, para compensar aqui a largura dos ombros do paciente. Esse aqui é a flexão máxima. Aqui o médico vê os processos espinhosos um pouco mais abertos, mas ele vê aqui, esse é específico para ver o alinhamento entre as vértebras, ver se não existe nenhum escorregamento aqui entre as vértebras. Isso por algum desgaste ou por algum impacto, ele quer ver se tem algum desalinhamento aqui entre as vértebras. Então nesse exame aqui também o paciente vai estar em ortostático, plano médio sagital paralelo à linha central da estativa, com os braços estendidos também, e o raio também entrando aqui a nível do hioide, mas nesse caso o paciente ele vai fazer uma flexão, ele vai colocar o queixo quanto ele puder, se possível, se ele puder encostar aqui no peito, para ficar uma flexão bem feita aqui para o médico poder analisar. Essa outra radiografia aqui é o raio-x de cervical AP transoral. Então ele pode estar em ortostático ou em decúbito dorsal, com plano médio sagital sobre a linha central da mesa ou da estativa. O paciente vai ficar de uma maneira que o crânio dele fica de uma maneira neutra, a boca alinhada aqui com a base do crânio. O raio central ele é perpendicular, orientada lá para o centro da boca. Então o paciente vai estar com a boca aberta para a entrada do raio central. A distância foco filme nesse caso é de 1 metro, como você fez lá o AP de cervical. Aqui o que o médico quer ver? Como eu já falei para você, aqui é geralmente feito isso aí depois de trauma. Por quê? Quando o paciente bate o carro ou tem algum trauma na cervical, algum efeito chicote, pode acontecer aqui a fratura do dente do áxis. Isso aqui é o áxis, que faz aquele movimento de rotação da cabeça. E geralmente pode ser que aconteça aqui uma fratura e o médico quer ver o áxis aqui, o processo odontoide, ver se tem alguma fratura aqui no processo odontoide. Então é feito esse tipo de radiografia transoral no paciente. Você não precisa pegar aqui no caso a cervical inteira, não. Ele só quer ver essa vértebra e aqui só o processo odontoide, se tem algum tipo de fratura ou não. E aqui também uma incidência muito utilizada aí para trauma, e é como nós chamamos popularmente de posição de nadador, tá? O paciente fica como se ele estivesse nadando, com um braço para baixo e o outro para cima, tá? Geralmente o que vai aqui na estativa para cima, por onde entra o raio central, o paciente está com o braço para baixo. O paciente vai ficar lateralizado com um plano médio sagital paralelo à linha central da estativa, tá? O membro superior mais próximo à estativa deverá ser elevado
elevado, apoiando a mão sobre a cabeça. O membro mais distante estendido sobre o corpo e bem estendido, tá bom? É importante que esteja aqui muito bem estendido. Para quê? Para que o ombro não venha encobrir essa região aqui, que é onde o médico quer ver, a cérvico-torácica. Então é importante que esteja bem evidente essa parte aí. Chassi 18x24, você pode fazer até um pouquinho maior, um 24x30, até um 30x40, para que você possa pegar desde lá a cervical inteira, desde a C1 até aqui essa transição entre a cervical e a torácica. Então o raio central é perpendicular na horizontal, orientado ao nível da articulação aqui externo clavicular. Então nesse caso ele não vai entrar aqui no ióide. O que o médico quer ver é essa transição. Por isso que eu digo sempre que é importante a gente aprender, estudar junto com o posicionamento, tá estudando também anatomia, tá? Para você saber onde são as articulações, onde são os pontos aí do raio central. Nós temos aqui onde o raio entra nas articulações externo-claviculares, distância foco-filme de 1,5 m a 1,50 m, como você fez o perfil, só que nesse caso dessa maneira aqui. Esse tipo de radiografia também é feito com os pacientes politraumatizados, principalmente com os pacientes que estão com prancha, que estão com colar cervical. Muitas vezes não consegue aparecer aqui, não dá para aparecer a C7. Geralmente termina aqui na C6, já começa a ficar muito claro e não dá para ver, porque o paciente está ali tenso, está com os ombros tensos, então é muito difícil de ver. Só que é uma parte que o médico precisa muito ver. Ele quer ver o que? Ele quer ver esse alinhamento aqui, se as vértebras estão alinhadas, porque acontece muito em trauma de desalinhar essa vértebra aqui. Então é importante que o médico consiga ver se está alinhado aqui essas vértebras aqui entre a torácica e a cervical. Por isso que é importante fazer essa posição de nadador, porque o outro ombro que está aqui na frente, eu tiro ele, eu dissocio ele, eu tiro esse ombro está aqui em cima, o ombro que vai encostado nesse ativo está aqui em cima, então eu tiro ele aqui da frente da vértebra e aí eu consigo ver a vértebra se ela está alinhada ou não. Nos meus últimos vídeos aí que eu tenho feito, eu tenho enfatizado bem posicionamento, porque são questões que sempre caem nas provas, tá? É importante que você saiba sobre os posicionamentos. Posicionamento de cervical, principalmente colunas, né? Coluna cervical, torácica e lombar. É muito importante que você saiba esse tipo de posicionamentos normais, né? O tradicional, o protocolo, como nós sabemos, o AP, o perfil normal, ou oblíqua, né? Cada protocolo de cada exame, também posicionamentos especiais, tá? Eu sempre deixo aqui material, cursos aqui na descrição do vídeo sobre posicionamento, sobre posicionamentos especiais, sobre anatomia radiográfica. É importante que você pudesse ver, que você pudesse dar uma olhada nesses cursos, para que você possa se preparar para uma prova, se preparar para o seu concurso público, que você está fazendo estágio ainda, você também já possa se preparar. Ter esse material, é material que dá para você carregar no celular, para que você possa estudar e se dar bem aí nas provas de concurso público, processo seletivo e ao longo aí do seu estágio também. Então esses são os principais posicionamentos de coluna cervical. Espero que tenha te ajudado, que é questões que sempre caem em prova de concurso público e processo seletivo. Se te ajudou, peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aí. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abração, fica com Deus.